Seu sábado começa depois do café, com a apresentação de Ezequiel Guimarães, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Hoje nós temos uma convidada, a Suri Guimarães, da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais. Já está aqui a nossa convidada, a Suri Guimarães. Bom dia, Suri. Olá, bom dia, Ezequiel. Bom dia para todo mundo que está entrando na live. Maravilha. Tchau. Primeiramente, eu quero te enviar aí, e juntamente para todos os telespectadores, um feliz ano novo 2023, né? Um ano de bênção, de paz. Essa é a primeira live do ano de 2023 e com a nossa convidada, a Suri Guimarães, né? Hoje, o nosso assunto, a gente vai ter um bate-papo aqui, são vários assuntos importantes, né? Inclusive, essa live ela estará sendo editada e estará em nosso site do partido, né? O site do PBN, da TV 52, estará registrando. Hoje tem muitas novidades, né, para os nossos telespectadores. Estamos cada dia melhorando a nossa live Café com o Presidente, né? E, desde já, eu quero agradecer a presença de você. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, venha participar. E agora temos novamente aí uma nova trajetória nesse novo ano 2023. O ano passado tivemos a retrospectiva, eu tive a participação da Suri Guimarães, né, nessa retrospectiva muito importante. E agora vamos iniciar essa nossa live Café com o Presidente. Eu queria que a nossa convidada, a Suri, desse aí um bom dia para os nossos participantes, telespectadores desta manhã. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Desejar também aí um feliz ano novo, né? Que nosso 2023 seja incrível. Eu acho que já começou muito bem, porque a gente volta aí para uma normalidade. Voltamos para um mundo agora onde as coisas são mais normais, né? Onde a gente volta a ter mais, acho que, esperança, né? Nos próximos anos, na nossa perspectiva. Voltou assim com muita força, então acho que a gente já começa um ano muito bem e desejar aí a todo mundo, né, que a gente tenha um ano muito melhor, que a gente tenha um ano com muita perspectiva, muita luta, que a gente está sempre na luta, né? Eu acho que é isso. E agradecer mais uma vez, né, Ezequiel, pelo convite, por estar participando da live, na primeira live do ano. Eu fico muito feliz toda vez que eu recebo o seu convite para vir falar sobre algum assunto, né? Sempre é importante para mim, me desafia bastante, porque eu começo a pensar, a pensar como que eu vou falar, como que eu vou abordar o assunto, porque são sempre assuntos bem polêmicos, bem desafiantes, né? Então eu fico muito feliz e muito agradecida mesmo por estar aqui conversando com vocês. Maravilha, live chat Café com o Presidente, todos os sábados, a partir das 10 horas. Estamos aqui sempre com um convidado diferente, sempre lembrando que o seu sábado começa depois do café, né? Então, hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Suri Guimarães, né? E hoje eu até falei com a Suri que vamos tratar de uns assuntos, como o início, né, do ano, o primeiro sábado, né? Essa primeira live, eu trouxe aqui, Suri, uns 3 assuntos importantes sobre na política, no esporte e na fé, né? Então, na política, eu quero já iniciar com as perguntas importantes para que possamos falar sobre a posse de Lula, né? Do nosso presidente da República, né? Foi muito importante esse novo ano, né, 2023, tivemos aí uma transformação política, uma grande vitória, né, o amor vencendo o ódio. E eu queria
desde já, com a nossa convidada, dando início aí na política, falando um pouco aí sobre o que você achou, essa importância, essa expectativa do Brasil em diante nesses 4 anos, né? O que você espera do nosso novo presidente da República com seu novo ministerial, né? Então, fica aí à vontade, Suri, falando um pouco aí dessa política na posse de Lula. Olha, eu acompanhei a posse, né? Fui até tarde da noite acompanhando também depois aí o Festival do Futuro. E foi uma posse que traz muito simbolismo, né? Ela muda totalmente a estética com que a gente estava acostumado, né? Eu acho que ela entra para a história, né? A gente, todas as análises que a gente vai ouvindo, assim, assistindo e sentindo aquilo que a gente já estava observando ali, né, pela televisão. Eu, infelizmente, não pude estar em Brasília para acompanhar a posse, mas, assim, queria muito estar em Brasília, queria muito estar sentindo toda aquela energia ali próximo, porque eu sabia já que ia ser um momento muito histórico, que, né, pode ser que não tenhamos a oportunidade de viver isso novamente, mas acompanhei pela televisão, consegui perceber muita coisa ali, consegui entender todo o processo. Foi tudo feito com muito cuidado, muito bem pensado, né? A gente se sente, né, quando começa todo o processo de cerimônia, a gente se sente muito parte disso, mesmo estando longe. Então, foi muito pensado também para quem não poderia estar perto. Então, assim, foi muito importante. Quando a gente vê ali, né, aquele início que sai o Rolls Royce, que já era uma dúvida se seria, né, de carro aberto, se não seria, né, todo o risco que isso envolvia. E aí, né, eles falam, não, realmente vai ser de carro aberto, mesmo com todas as recomendações que não fosse. Aí vem Lula, Janja, né, o Alckmin, a esposa do Alckmin, a Lu Alckmin. Então, isso já é um sinal muito importante, né? Eu acho que quebra aquela coisa da posse, né, do ex-presidente, que foi uma coisa meio de dinastia, que, né, desfila ele, a esposa e o filho dentro de um carro. Então, é uma estética assim estranha, né? Uma coisa que não passa uma mensagem, né? Porque tudo passa mensagem. A gente está falando de política, a política é muito bem pensada, ela tem uma estética, ela tem uma mensagem em cada sinal, em cada simbolismo, né? Que é colocado dentro de uma cerimônia. Aquela cerimônia ela é pensada há muito tempo antes dela acontecer. Então, o fato de ser carro aberto é algo que, assim, não podemos ter medo, né? Não podemos ter medo, lutamos muito para chegar até esse momento, não é agora o momento de ter medo, é o momento de fazer uma cerimônia bonita, é o momento de mostrar para um Brasil inteiro, né, quais são as mensagens que a gente quer, que é uma mensagem de paz, de união. O carro aberto, ele traz uma sensação de proximidade, né, a gente se sente próximo, né, do presidente, do vice-presidente, da Janja, da Lu, que estão ali também desfilando junto, né? Ele desfilar junto com o vice-presidente é uma mensagem que passa para a gente de sincronia, eles estão juntos, estão sincronizados, são duas mentes políticas com pensamentos ideológicos completamente diferentes, mas que vão trabalhar junto, né? Porque a gente tem um país para reconstruir. Então, isso é muito simbólico, isso é muito forte. Quando começa, né, essa cerimônia, é claro que a gente sente um pouco de receio, né, um pouco de medo né, aquela coisa de a qualquer momento pode acontecer uma tentativa de atentado, mas eu acho que não existiu esse grande medo, né? Tudo foi feito de uma forma muito segura. Houve uma varredura ali, né? Quilômetros em volta de onde seria toda a cerimônia. Então, assim, segurança tinha, né? A gente
tem uma capacidade de segurança pública muito forte, a gente é bom nisso, né? Então, eu acredito que todo esse processo foi feito de uma forma muito segura. A gente fica inseguro porque, assim, querendo ou não, a imprensa nos passa essa coisa do medo, né? Essa coisa da insegurança. Então, assim, muitas pessoas que eu conheço não foram a Brasília porque estavam com medo de virar uma zona de guerra, sabe? Não aconteceu, né? Então, assim, é difícil. A gente lida com muitas informações hoje, uma era tecnológica onde as informações chegam para a gente muito mais rápido. Então, chega todo tipo de informação, informação de medo, informação de encorajamento, enfim. A gente tem que lidar muito com isso, né? Então, eu acredito que foi tudo muito tranquilo, assim, muito, muito bonito, né? Foi muito bem pensado. Então, foi muito importante, né? A gente iniciar isso foi muito importante. E aí, o discurso do Lula, né? Ele vai, faz um discurso muito, as pessoas, eu vi na imprensa falando muito, um discurso muito duro, um discurso muito de esquerda, sabe? Essa coisa como se fosse alguma crítica, né? Mas eu acho que o Lula pensou muito bem na hora de dar os recados dele, na hora de dizer o que eu não abro mão, né? Porque o governo é um governo de coalizão, né? Vai ter que fazer muita concessão, vai ter que ter muita negociação. A gente entende isso, a gente entende todo esse processo da política do Brasil. Eu acho que é algo que a gente precisa cada vez mais que esse conhecimento político seja massificado para a gente entender melhor os processos e por que elas acontecem, porque aí isso nos tranquiliza, né? Isso tranquiliza a população. Então, o Lula tem jogado muito essas informações para a grande mídia, para a imprensa, num processo mesmo de tentar educar a população, da gente entender como a política funciona. Vai ser um governo de coalizão, é a maior frente ampla já construída que a gente viu, né, na história do nosso país, na história da nossa democracia, que é jovem ainda, né, muito recente, tudo muito recente. Então, é importante quando ele fala, porque ele é nosso, né, agora ele é a nossa grande líder, tudo que ele falar é o que a gente vai... Ele vai ter um processo, né, de educação nesse sentido, na educação política, no falar. Ele vai ser a nossa temperatura nas bases, né, para todo mundo de um modo geral. Então, quando a gente, né, achava que o mínimo que o nosso ex-presidente deveria falar é incentivar a imunização das pessoas, que elas se vacinassem, porque isso funciona. Porque se o presidente está falando, se vacinem, as pessoas entendem a seriedade, né? As pessoas entendem a importância do presidente. Então, agora a gente tem um presidente de verdade, né? Um presidente que vai estar lá realmente preocupado com a população, realmente fazendo ações, né? Pensando no melhor para todo mundo. Isso muda muita coisa, isso muda muito o nosso cenário político, isso nos diz muito sobre como a gente vai viver os próximos 4 anos, né? Então, tudo isso é muito importante, né? O Lula tem uma fala no discurso dele que é muito importante, que é o ditadura nunca mais, democracia para sempre, sabe? Porque ele não quer dizer que a gente teve uma ameaça de uma ditadura, né? A gente viveu ali sobre ameaças, mas não no sentido de que poderia acontecer uma ditadura. Mas nunca teve força política para isso, nunca teve apoio, né? Até porque a gente já era um país isolado no mundo, né? A gente já estava sofrendo muitas coisas, muitas sanções ali. Então, agora a gente muda todo esse cenário, né? Mas a questão é muito sério quando alguém atenta contra a nossa democracia, né? Isso tem que ser levado como um crime, né? Isso é criminoso. Então, o discurso do Lula, nesse sentido, também traz uma informação, né? A gente lutou pela ditadura, não contra a ditadura, mas assim, a gente lutou pela nossa democracia, pelo fortalecimento da nossa democracia, porque uma democracia forte,
ela é uma democracia com instituições fortalecidas, com representatividade. E isso a gente perdeu. Então, a gente estava vivendo uma democracia muito fragilizada, que sofria ataques constantemente, né? Então, quando o Lula usa isso no discurso dele, ele traz essa força, né? Ele traz a grande mensagem dele, né? Que ele é um presidente democrático, que ele vai lutar pela democracia, que ele vai fortalecer as instituições, né? Que é o papel de um presidente, né? Fazer isso. Então, é muito importante. Ele traz elementos nos vários, né? Nos discursos que ele fez, muito importante. Tem uma parte que ele quebra o protocolo e traz a caneta que ele ganhou de um eleitor lá do Piauí. Sabe, essa caneta, para mim aquilo foi tão emocionante, tão forte, que essa caneta, ela traz vários símbolos. Vou só acender aqui, porque meu ring light ele tem problema de contato. E ele apaga de vez em quando. De vez em quando vocês vão ver que vai escurecer um pouco aqui. Mas assim, voltando aqui, né, nosso raciocínio, quando ele traz a caneta, né, é muito emocionante aquele momento, né? Ele quebra um protocolo, ele conta uma história, né? Porque ele sempre tem muitas histórias para contar e aquilo é muito legal porque quebra um pouco aquela coisa formal, aquela coisa dura, né? E aí traz uma história de um brasileiro, sabe, lá do Piauí, que entrega uma caneta há muitos anos atrás, né, para que ele assinasse, né, quando ele se elegesse. Então aquilo é uma série de simbolismo dentro dessa caneta, porque se a gente lembrar, a caneta primeiro ela é um símbolo de poder, né? Ela traz uma simbologia de poder muito forte. E o que aconteceu com esse símbolo de poder na caneta no governo passado? Sabe, aquela coisa da caneta Bic, né, do tentar, é muito simples, que simples, usa uma caneta Bic para assinar um documento tão importante, tão formal para o Brasil, ela nada mais do que uma simbologia de banalização, sabe, aquilo não tem nada a ver com humildade, com simplicidade, aquilo é um desdém para as políticas públicas, sabe, que estavam sendo construídas dentro desse governo. Então, assim, a caneta, ela virou um símbolo no governo passado, e agora, de repente, na posse, o Lula traz essa história dessa caneta, ele resgata essa caneta para aquele momento, sabe? E aí ele traz naquela caneta que ele ganhou de um eleitor, ele traz o povo, sabe? Somos nós naquela caneta, sabe? Aquilo sim nos representa. Aquilo sim é um símbolo de força muito forte. Então é muito interessante esse processo ali da caneta, assim, como o Lula consegue resgatar esse símbolo da caneta e transformar, né, em algo que simbolize, que signifique muito para o povo, assim. Né? É emocionante, eu vi vários vídeos ali, eu adoro o TikTok, né? Quai, esses de mídias sociais de pequenos vídeos curtos, porque ele traz muita coisa, ali dá para você perceber um pouco, né? As pessoas filmam a emoção do pai, da mãe, e é do mundo, do Brasil inteiro, então, sabe, você tem acesso a muita coisa ali, é muita informação curta. E aí eu vi vários, né, vídeos das pessoas se emocionando em vários momentos ali, né, de todo o cerimonial da posse, de tudo que foi tudo que foi acontecendo ali de muito emocionante, né? E uma coisa que o Lula também, né, se mantém muito forte na questão da vulnerabilidade social, na questão de, né, na luta dele, que tem sido a luta dele de uma vida, que é o combate à fome. Então, ele traz isso toda vez que ele faz um discurso, ele traz muito forte essa coisa de combate à fome, de desigualdade, ele prioriza muito isso, e quando ele fala da questão econômica, ele quer dizer muito também isso, que ele não vai abrir mão de
das lutas dele, do combate à fome, à desigualdade, sabe? É toda a miséria, o desemprego, é tudo que a gente está vivendo no nosso país, né? O processo de reconstrução. Então ele deixa muito marcado, né? Ele marca muito no discurso dele quais são as pautas, o que ele não vai abrir mão. Mesmo tendo toda essa construção, né? Vamos lidar com todo mundo, vamos conversar com todo mundo. Tem pessoas que têm visões dentro do governo, tem pessoas que têm visões completamente diferentes. Acha que é possível você pensar num estado menor e manter as políticas sociais. Então, vai ser assim, não vai ser fácil esse processo. Vai ser um processo muito difícil, vai lidar com muitas coisas, mas o Lula, ele mostra que ele está muito preparado para tudo isso. Que agora ele vem, um outro Lula, é um outro presidente, ele tem uma outra visão das coisas, das políticas, né? As prioridades dele não mudam muito, mas ele tem muita visão do que ele precisa fazer, de como vai ser esse caminho para construir. E ele tem mostrado isso o tempo todo. E aí, bom, voltando aí à nossa posse, e tem muita coisa ainda para falar ali, eu acho que tem muitos símbolos importantes para a gente trazer ali. Tem uma outra coisa que eu vi que foi pouco comentado, né? Eu não sei como que foi na grande mídia, porque eu assisto muito pouco os jornais de Globo, eu acompanho na internet podcasts, acompanho os principais jornais, só que pela internet. Então, não sei muito bem, eu sei que quando vai para a televisão, a mensagem ela é diferente. E eu acompanhei muito pouco. Na verdade, quando eu falei assim, eu vou assistir um pouco da posse na Globo, foi bem na hora que o Bonner estava falando do céu de Brasília, né? Que até as nuvens e o céu estavam com outros ares, né? Estavam trazendo uma moldura mais bonita para a posse, que eu achei bem interessante, assim, né? Eu falei assim, nossa, um jornalista, né? O tamanho do William Bonner, da importância que ele né? Da voz que ele tem, falando daquela forma, né? Porque, assim, eu não sou jornalista, né? Eu sou da área de comunicação, mas eu sou relações públicas. Mas para os jornalistas que estavam ali noticiando, falando sobre a política dia a dia, o cenário muda muito para eles, né? Então, assim, vi muitos jornalistas completamente emocionados com aquele momento. É claro que emociona agora, depois no outro dia já está fazendo as críticas, mas as críticas são importantes. Isso mostra que o nosso país realmente é democrático, né? Não existe censura. Mas é muito interessante, foi interessante ver a reação do William Bonner, como ele estava falando sobre aquilo, né? O quanto ele estava se emocionando, quebrando protocolos também, né? Ele se permitiu ali falar de forma mais informal. Então, assim, estava leve, né, com toda aquela situação, não estava aquela coisa formalzona que a gente sempre viu nas outras posses, né? Completamente diferente, um clima completamente diferente. Então, para mim, essa sensação da posse, ela mudou muito, né? A nossa visão sobre posses, né? Eu acho que o Lula subiu muita régua. Então, para as próximas posses, vamos ver como é que vão se dar, porque essa realmente ela foi muito diferente. Tem um outro ponto que me chama muita atenção, que é a Janja. A Janja, ela é uma mulher que ela teve uma figura muito importante na eleição do Lula, e eu acho que quando a Simone Tebet entra, também traz, né, essa outra mulher forte, né? A Tebet também, ela é muito boa de discursos, ela é uma mulher muito forte, né? Ela está sempre as roupas dela, as cores, é tudo muito, muito bem pensado. E a Janja, ela e a Janja são duas mulheres completamente diferentes, mas que protagonizaram muito esse processo da eleição do Lula. E a Janja, ela protagoniza muito a posse também. Porque a Janja, ela vem com... Olha que coisa, ela vem com uma roupa. A roupa dela me chamou a atenção na hora. Porque a hora que eu vi ela com aquela roupa, eu falei assim, é a primeira vez que uma primeira-dama vai para uma cerimônia de posse de calças. Isso é muito importante.
E ela foi de calças e com um terno, né? Ela põe um terninho ali. Porque a calça, ela é um símbolo masculino muito forte. E também é um símbolo masculino de poder, né? Até porque durante um período da história do país, né, e do mundo, mulheres não usavam calças, elas eram proibidas de usar calças, né? Elas só usavam saias, vestidos, enfim. A gente teve proibições de vestimenta. Isso parece, às vezes, desimportante, mas tem um símbolo muito forte, porque as mulheres tiveram restrições na história, né? Nós sofremos com isso, a gente sofreu um machismo muito forte, né? Um sistema patriarcal que nos oprimiu e que nos disse como nos vestíamos, né? Fora muitas outras coisas, mas assim. Então, para mim, foi muito forte quando a Janja vai na cerimônia de posse, extremamente elegante, né? Porque a calça não deixa uma mulher deselegante em momento algum. Ela ficou extremamente elegante, com uma roupa muito bonita, com muita simbologia, porque os bordados, né? Vem com aqueles bordados, aquilo traz a brasilidade, a cor, né? A paleta de cores da Janja. A Janja está ali naquele bege amarelado, né? Que está ali dentro da paleta do amarelo, que está na nossa bandeira, o Lula de azul. Então, assim, tava nossas bandeiras lá, tava nossas cores lá, né, representadas. Mas isso foi muito importante, até porque a Janja, ela é essa figura, né? Ela é a figura de uma mulher muito empoderada, de uma mulher feminista, de uma mulher que tem a questão das mulheres como uma bandeira muito forte, né? Para ela, ela fala, é uma pauta que é inegociável para ela vai lutar por isso. E ela se preocupa muito com a questão das mulheres empreendedoras, das mulheres que estão bordadeiras. Então ela traz tudo isso na roupa dela, ela traz toda essa simbologia na roupa dela. Então aquilo foi muito importante nesse processo, né, nessa cerimônia de posse. Foi simbólico. E aí, bom, aí vem a faixa, né? Essa parte da faixa que eu acredito que muita gente se emocionou. Eu me emocionei com todo aquele processo, porque ela traz o símbolo mais forte da cerimônia, eu acho que, do modo geral, de toda a cerimônia, quando vem, né, o povo para entregar a faixa para o Lula, né, uma mulher, mãe, catadora, terceira geração de catadora, uma cozinheira, um professor, um metalúrgico, sabe? O Raoni, sabe? Um indígena histórico na luta pelos povos indígenas, né? Pelos povos originários. Então, assim, o Ivan Baroni, que é um influencer que luta também pela inclusão, né? Que está ali na luta pelo anticapacitismo, que vem, né, com aquela roupa dele, aquele terno dele lá, o casaco dele com várias mensagens, né? Pela pauta dele, pela luta dele. A cachorrinha, né, uma vira-lata subindo a rampa. Aquilo tudo é muito simbólico. O menino Francisco, de 10 anos, um menino negro. Então, aquilo assim, traz tanta simbologia, cada uma daquelas pessoas que estavam lá representadas traz muita simbologia. Acho que está vazando o som. Alô? Tá vazando ainda o som. Tá vazando aqui. O som tá vazando. Acho que agora parou. Parou. Parou, então. Então, toda aquelas pessoas que estavam ali representando o povo,
traz uma simbologia de cada um, né? A gente tem ali pessoas que são subrepresentadas na política do Brasil, nas políticas públicas. Então, aquilo foi, assim, extremamente emocionante, foi simbólico para a gente, né, assistir aquilo. Toda aquela cena, né, toda aquela cerimônia ali, é muito emocionante. Eu até queria falar sobre a simbologia de cada participação ali, de cada um, mas eu acho que o nosso tempo não vai dar, porque ainda tem bastante assunto para falar aqui hoje. Mas essa parte da posse, que é o processo de passar a faixa, né, quando eles sobem a rampa, né, tem uma cena que aparece na televisão, até porque eu falei, vou tirar a foto, porque é muito impressionante, que é o Lula subindo a rampa, né, com as pessoas que vão passar a faixa, e aí chega uma hora que abre a câmera e aparece todas as pessoas que estão lá assistindo a posse. Então aquilo, assim, a hora que abre aquela cena, assim, que eu vi na televisão, foi muito emocionante, sabe? Não tinha como a gente não ir às lágrimas, porque, assim, estávamos nós todos lá naquela posse, estávamos nós subindo aquela rampa. A sensação era essa, era como se a gente estivesse subindo aquela rampa junto para entregar aquela faixa. Então, assim, não tem como a gente não se sentir representado, né? Não tem como a gente não se emocionar por aquele momento que passa a faixa. E agora é tão histórico aquilo que a gente para pensar. Se somos nós que votamos, se somos nós que entregamos o poder para alguém nos governar, sabe? Não nada mais justo do que nós passarmos a faixa presidencial, nada mais justo do que nós participarmos desse processo. Então aquilo foi muito lindo, foi muito bem pensado dessa forma, sabe? E aí eu acho que, assim, daqui para frente tem que ser assim. Tem que ser o povo que entrega a faixa para o próximo presidente. Somos nós que votamos, né? Somos nós que elegemos. Então, assim, isso nos empodera também, né? Isso nos faz estar participando desse processo. Então, é muito emocionante ver todo aquele, né, todo aquele processo ali da faixa. Emociona, deixa a gente feliz, traz uma série de sentimentos ali, sabe? Eu me senti, assim, aliviada, sabe? Uma angústia que eu, né, vivi ali há 4 anos, aquele momento foi de alívio. Eu chorei de felicidade, de emoção. Mas traz muita esperança, sabe? Traz uma coisa. Agora as coisas vão não só voltar à normalidade, mas a gente vai retomar o caminho de um país soberano, de um país pujante, de um país próspero, né? Que é o que nós desejamos, né? Que é o que todos nós queremos. Nós queremos que todo mundo fique bem, né? Que não falte comida no prato de ninguém, que ninguém passe nenhum tipo de dificuldade, frio, fome, sabe? Falta de saúde, né? Porque a nossa saúde também é debilitada de diversas formas, principalmente pela falta do básico da alimentação, pela falta das mínimas condições de vida, de higiene. Então, é isso que a gente espera que se retome, né? Acho que a nossa grande esperança agora é que seja retomado todo esse processo, que venha, né, o trabalho duro de retomar as políticas públicas que foram perdidas, mas que venha com avanço ainda, né? Porque a gente espera muito também, né? Eu sei que a gente sobe a régua muito alto, né? Depois a gente se frustra em alguns momentos, mas a gente espera isso, assim, que realmente a gente retome aí o nosso país, que as coisas voltem para o lugar. Eu acredito que, deixa eu ver, acho que eu falei tudo que eu queria sobre a posse. Eu acho que o importante é os ministros que foram escolhidos, né? A gente sabe como que se dão a escolha dos ministros. Cada partido que apoia um governo, ele vai escolher o nome dele. O Lula aprova ou não aprova esse nome, mas tem uma negociação dentro desse processo, né? Então, assim,
é sempre tentativa de escolher o melhor nome, de escolher o nome mais capaz, porque a demanda é muito forte, né? Ser ministro não é algo simples. Parecia muito simples no governo anterior, porque não se tinha muito trabalho para fazer, né? Então, agora, eu acho que é importante trazer essa mensagem da importância de cada ministro. São 37 nomes, são 37 pessoas com ideologias diferentes, né? Ideologias políticas diferentes, com visões políticas econômicas diferentes, e que vão ter que trabalhar juntos no mesmo projeto. Então, o que a gente espera é que, agora eu sei que isso não é possível, mas que em algum momento comece a se criar ali uma sincronia maior, que comece a se criar ali um projeto que a gente possa ver esse projeto mais concretamente. Agora é tudo muito no início, a gente sabe que vai ter algumas dificuldades aí, algumas divergências, mas eu acredito que as coisas vão começar a fluir, vão começar a entrar nos eixos. Nós temos ministros nomes muito importantes, que nos deixam muito orgulhosos, que estão compondo esse governo, né? Mulheres que estão lá nos representando, mas que são mulheres com capacidades, com currículo, com história, com luta e construção. Sabemos que farão o que precisa ser feito, né? Temos homens, negros, então, assim, estamos mais representados. O que eu, como mulher que está na política, queria ver muito mais mulheres, muitos mais negros e negras, muito mais indígenas. Eu gostaria de ver uma representação muito maior. Mas eu sei que, né, devido a toda a estrutura da nossa desigualdade social, que é histórica, a gente precisa construir essas pessoas, a gente precisa construir esses nomes. E isso não é um caminho fácil, mas eu acredito que daqui para frente a gente começa a construir esses nomes, a gente começa a construir essas pessoas, essa representatividade que a gente tanto espera, que a gente tanto quer ver na política, que é a nossa luta. Então eu acredito muito nisso. Eu não vou falar sobre cada ministro, são uns 37 ministros, é muito difícil falar sobre todos eles, né, sobre o nome de todo mundo, mas, de modo geral, eu acho que estou muito bem representada. Marina Silva, nós temos Sônia Guajajara, sabe? Nós temos Aniele Franco, nós temos Silvia Almeida, temos bons nomes, sabe? Não dá para ignorar o fato que temos nomes incríveis lá. São pessoas jovens que ainda estão, né, já tem uma caminhada muito grande, mas já estão lá nos representando, e ainda tem muito tempo para estar lá outras vezes também, e para ajudar a construir outros nomes. Na política, eu acredito muito na questão da mentoria. Eu acho que para os jovens que estão vindo aí, que estão na política, e eu digo, me incluo também, né? Não sou tão jovem assim, mas tenho uma caminhada ainda, né, num processo na política ainda não tão longa, mas eu acredito muito nessa questão da mentoria. A gente precisa de espelhos, a gente precisa de outros políticos com histórias, que nos inspire, né? Homens, mulheres, que nos inspirem, que nos ajude também a crescer e a nos construirmos também para a política. Eu acho que sobre a questão, né, da posse e do que a gente espera e dos ministros, eu acho que seria isso. Acho que, Ezequiel, você que está aí em Brasília deve ter bastante coisa para falar aí também a respeito. Que eu estou vendo bastante tempo já. Me emocionei, gente. Estou emocionada com a posse até agora. Seu sábado começa depois do café, com a apresentação de Ezequiel Guimarães, de Brasília, Distrito Federal, né, com a nossa convidada, Suri Guimarães, da cidade de Campinas, São Paulo, né? De olho no Instagram, de olho nas redes sociais, né? Realmente foi uma posse muito importante. Eu quero até abordar um assunto, né? Eu aqui estou em Brasília, de repente a imprensa ela causou um pouco de medo, viu, Suri? Que nem eu pude também participar, né? Com medo de acontecer alguma coisa nessa posse. Realmente muita gente ficou com medo que poderia acontecer, né? Realmente... Mas aqui era perto, né? Aqui pertinho, aqui onde estou, né? Mas esse mesmo, importante que foi uma posse importante, maravilhosa,
né, realmente outra expectativa, outra mudança, trouxe uma calma para esse país. Creio que o país está em boas mãos, será bem conduzido, um bom presidente, uma boa administração, com os bons ministros. Só temos que agradecer a Deus e aos eleitores que acreditaram e vamos torcer pelo Brasil melhor e pelo Brasil para todos, né? Essa foi na posse de Lula na área política. Agora vamos entrar em outro departamento que seria sobre o esporte, né? Nós tivemos aí uma morte de um grande atleta do século, né? O Rei Pelé. Realmente ele entrou no cenário mundial, né? Realmente é brasileiro e nós realmente tivemos aí, lamentavelmente, o Rei Pelé perdendo a sua vida em 82 anos. Mas eu queria falar com você, Suri Guimarães, a pergunta, nessa morte do Rei Pelé, foi muito comentada, né, por todas as emissoras, mas um assunto que me causou tristeza em relação aos jogadores famosos, né, que não vieram na posse de Lula, né? A gente teve aí o seu clube, né, que é o Santos, os torcedores, a população, mas e esses jogadores famosos, pessoas importantes, que também teve seus brilhos, né, no campo, e me fala um pouco aí o porquê, como é que você enxerga isso, observa isso, não comparecer no último adeus ao Rei Pelé, o atleta do século. Olha, o Pelé acabou sendo o assunto, né, dos últimos dias, tomou as redes sociais aí de diversas formas, né, trouxe muitas coisas, né, inclusive coisas, né, do passado dele, gerou várias discussões, acompanhei, né, nas redes sociais muita coisa. Eu estava fazendo acompanhando um curso sobre o Brasil contado pela perspectiva da história do futebol brasileiro, né? Então, também, né, claro que não tem como falar de futebol brasileiro sem falar de Pelé, né? O único tricampeão do mundo, até hoje ele é o único, sabe? O único jogador que fez mais de 1.200 gols em 1.300 jogos. Então, assim, o que o Pelé ele foi, né, dentro do futebol brasileiro, e ele não é só o futebol, né? O Pelé, ele é uma figura que ele transborda, e a devida importância que ele tem, ele é muito mais, é absurdo a gente parar para pensar nisso, mas ele é muito mais importante mundialmente do que para o Brasil. Na visão, assim, numa visão de importância, na sensação da importância, né? No sentido, não que ele não seja importante para o Brasil, ele é muito importante para o Brasil, na história do Brasil. Porque o Pelé, ele foi uma figura, ele foi muito multifacetado, né? Porque ele foi ministro do esporte, acho que uma coisa importante da gente lembrar que ele foi ministro do Fernando Henrique, né? Ele esteve ministro durante o primeiro mandato do Fernando Henrique, primeiro mandato ou segundo mandato, agora não vou lembrar, mas enfim, ele teve, né, fez parte, ele traz uma política pública importante para o esporte brasileiro, né, que é a Lei Pelé, que é uma lei que visa garantir os direitos trabalhistas dos jogadores, a profissionalização do esporte no Brasil, que até então ela não era bem entendida, né? Tinha uma sugestão de uma lei, mas que ainda não estava implementada, então ele vem e faz isso pelo esporte. Pelé escreveu na letras de samba, então ele caminhou na música. É interessante lembrar que o Pelé era um homem negro, mas foi um menino negro, pobre, né, que entra para o futebol.
e passa todas as dificuldades, né, que ele vive ali, né, até ele construir, mostrar a capacidade dele, o nome dele. Então ele sofre muito, sofre preconceito, né, sofre com racismo, porque o futebol brasileiro ele nem sempre foi um esporte democrático como ele é hoje, né? Ele foi um esporte na época que foi um esporte amador, né? Ele vem, né? Ele é trazido, né, pelos europeus. Ele era um esporte branco, elitizado, então até que ele se tornar um esporte, né, democrático, ele tem um longo processo histórico aí. Quando ele se democratiza, ele vira um esporte, começa a se profissionalizar, começam a se criar os clubes, né? E aí que entram também os negros dentro do esporte, porque até então eles não eram muito vistos, né, dentro do esporte. Então tem toda uma história, todo um processo, e o Pelé vive uma parte desse processo, e a gente não pode ignorar que o futebol é racista até hoje. A gente viu na Copa, né? Todo o que enfeiou aquela Copa foi todas as cenas de racismo, que não só na Copa, porque agora a gente vê nas redes sociais, então a coisa ganha uma projeção muito grande. Então o Pelé, ele traz isso, né? Ele vive isso. Eu vi um relato de uma mãe nas redes sociais que o pessoal estava compartilhando, que aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, é isso, sabe? É sobre isso. Que a mãe fala assim, quando o filho dela, de 5 anos, ele vê uma notícia, né, falando do Pelé, que o Pelé era o rei do futebol. E aí ele fala assim, olha mãe, o rei do futebol é pretinho igual eu, sabe? Isso é importante, sabe? Isso tem uma importância tão grande, sabe? É tão importante para aquela mãe, sabe, ver o filho dela se sentindo representado, sabe? Eu, como mãe, eu sinto isso, sabe? Que a importância de você ver o seu filho ali feliz, se sentindo representado de alguma forma ali. Então, o Pelé, ele traz isso, sabe? Tem o documentário do Pelé. Assista um documentário do Pelé no Netflix. É muito bom. Eu amei o documentário, assim, eu achei. E olha que eu não sou uma pessoa fã de futebol, não, sabe? Eu sou aquela brasileira que, sabe, liga pouco para futebol. Quando a seleção entra em campo, tô lá torcendo, me emocionando, porque o futebol é isso. A seleção, ela nos representa isso, sabe? Que é até mesmo quando a gente quer boicotar. Eu nunca quis boicotar a Copa, mas existe, né, essa coisa quando mistura política com futebol, não, vamos, tomara que perca, né? Mas quando você vê a seleção entrando, o hino nacional tocando, não tem como você não, sabe, você falar, não vou torcer para o Brasil. Todo mundo torce. Todo mundo sente o peito encher, aquela emoção de estar ali torcendo pelo seu país. Então, tamanha a importância do futebol para a gente, né? Apesar da gente não ter inventado o futebol, a gente é referência até hoje, né? No Brasil, a gente manda nossos jogadores para o mundo inteiro, para seleções do mundo inteiro. Então, essa é a importância do Pelé, sabe? O Pelé tem essa importância, o Pelé tem esse peso, ele é o rei do futebol, ninguém tira isso dele. Isso está na biografia dele, está na história dele. E aí, quando a gente vê que os jogadores, né, os que estão na ativa, os que já estão aposentados, muitos não foram ali na cerimônia do velório da despedida do Pelé, né, da despedida do nosso grande rei do futebol, é triste. É triste e expõe uma coisa que talvez a gente no nosso cotidiano não perceba muito, mas a gente dá pouco valor para os nossos ídolos. A gente dá pouco valor para os nossos heróis. E aí, essa é a tristeza desse momento, sabe? Porque o Pelé é o nosso grande símbolo, ele é um homem negro, sabe? Que foi longe, que não viu limites, que pulou todas as barreiras. E isso foi mérito dele, sabe? Ele mostrou o quanto ele era genial, ele mostrou o quanto ele era forte, potente, o quanto todas as barreiras que ele encontrava,
ele foi superando, sabe? E a gente acha, a gente costuma romancear muito essa questão do pular as dificuldades. Mas a gente precisa entender que uma pessoa como o Pelé não precisava ter tido tantas dificuldades na vida. Ninguém precisa passar por dificuldades na vida para chegar onde chegou, para ser uma pessoa brilhante na vida. Né? A gente precisa pensar em políticas públicas que evitem esse processo de sofrimento, de tanta dificuldade. Mas, enfim, o Pelé já fez a trajetória dele, já cumpriu a trajetória dele até o final. Então, é muito triste isso. Tem eu vi uma fala do Kfouri, Juca Kfouri, que aqui me impressionou bastante, porque realmente eu não tinha noção do quanto o Maradona é adorado na Argentina. Tem igreja para o Maradona. Tem tanta coisa que envolve o Maradona, que ele é Argentina, que se fundiu, aquela paixão, aquela manter a memória viva do Maradona. A gente não tem isso. Sabe, a gente não tem esse sentimento com os nossos ídolos. Sabe, é muito triste isso. Quando eu vou trazer só para fazer um link com o que eu estou falando, eu assisti o filme Marighella. Fui no cinema, levei meu filho, assisti. E é um filme também que vale muito a pena assistir. Eu vi um trecho, né, quando estava sendo passado esse filme, nos assentamentos do MST, o Lula foi num desses assentamentos, faz uma fala no dia que é passado o filme, e ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim: aqueles que lutaram contra a ditadura, que sofreram, foram presos, torturados, mortos, a gente trata como vítima. Olha que forte isso. A gente vitimiza essas pessoas. Elas não são vítimas, elas são heróis e heroínas. Sabe? Quando a gente assiste o filme do Marighella, a gente vê a questão heróica dele. Ele é um herói. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, todo aquele processo, sabe? Ele abdicou de tudo na vida dele. Ele abdicou da família dele. Ele abdicou de ver o filho dele crescer. Ele sofreu sabendo que o filho dele estava sendo perseguido. Então, é sobre isso, sabe? Sabe, os nossos heróis. Quem são nossos heróis? Quem são nossos ídolos brasileiros? Precisamos ter orgulho dessas pessoas. Precisamos de estátuas dessas pessoas. Precisamos de nomes de rua dessas pessoas. Sabe? Não de colonizadores. Eu acho que a gente precisa trazer isso para o nosso Brasil. É esse Brasil que a gente quer. Né? Então, é importante, sabe? Eu achei interessante você trazer o Pelé por isso, assim. A Benedita da Silva fala uma coisa no documentário do Pelé. Ela fala assim, o Pelé, ele é uma mensagem muito forte para os negros e para as negras, porque ele mostra que um homem negro pode estar lá no topo do mundo, literalmente no topo do mundo. Porque ele é o melhor do mundo. Ele foi muito bem sucedido. Né? Ele foi muito grande. E o Pelé, na história dele, ele tem uma entrevista dele com o Jô Soares, em 95, que também vale a pena assistir, que ele fala: negros deveriam votar em negros. Isso vira uma polêmica na imprensa da época, como se ele estivesse agredindo as pessoas, como se ele estivesse falando algo absurdo. Olha que coisa louca, né? Porque a gente está num outro mundo, né? Num mundo que a gente espera que isso seja dito mais vezes, né? Mas naquela época, quase que ele precisou pedir desculpa por isso, mas ele não pediu. Ele falou assim: eu acho que o Congresso tem muitos homens brancos, poucos homens negros. Tem pouca representatividade. Eu acho que os negros deveriam se unir. Então, o Pelé fala isso lá em 95. Sabe? Ele já tinha essa mentalidade, ele já tinha esse pensamento. É claro que teve muitos momentos da história que ele foi associado com a ditadura, como se ele apoiasse, porque sim, ganha-se uma Copa na ditadura.
na ditadura, ele, né, vira um grande jogador para o mundo. Mas ele era um jogador, ele estava representando o país dele. E ele não estava relacionado à ditadura, ele não estava concorde com aquilo, né? Ele não expressava opinião a favor daquilo. Então, é interessante a gente pensar quem foi essa figura do Pelé, né? Quem que era nosso grande ídolo do futebol. É importante saber qual que era essa pessoa, né? Como ela pensava muitas vezes. Então, é interessante isso. Claro que teve muitas coisas polêmicas na vida dele, teve muita coisa que as pessoas podem criticar ou não, mas eu acho que é muito fácil criticar um homem negro. É muito fácil criticar uma mulher, sabe? Porque se é um homem branco no lugar do Pelé, se é um homem branco o melhor do mundo, ninguém se importaria muita coisa com que ele fosse, com que ele fizesse na vida dele. Então, eu acho que isso expõe muito mais ele para tudo, né? Expôs, né, muito mais ele. Com certeza isso deve ter desgastado muito mais ele. Mas é isso, sabe? A memória dele tem que ser preservada, a história dele tem que ser contada. E é uma pena que a gente não tenha jogadores com esse sentimento. Sabe? Eu acho que o fato dos jogadores não terem ido lá fazer despedida mostra que eles não têm esse sentimento, esse vínculo forte com o que é o Brasil. É triste isso, é muito triste, porque a gente pensa que, sabe, daqui 4 anos teremos uma nova Copa. E aí? Quem são essas figuras que estarão lá jogando para nos representar? Elas terão, de fato, vínculos, conexões, brasilidade nas veias? Ou elas estão, né, ficando europeizadas? Acho que é importante questionar. É verdade, eu concordo com você, inclusive eu vi o Neto, né, que é um comentarista, entendeu? Vários outros comentaristas aí. E assim, ainda continuo naquela época, né, que a seleção brasileira deveria escolher os jogadores daqui de dentro, são os melhores, né? São vários times, entendeu? Não respeitando aí lá fora, porque às vezes pega, porque o jogador foi jogar lá fora, ele é bom. Aqui dentro tem tanto jogador bom, então acho que a seleção deveria ser representada dentro do Brasil mesmo, né? Os jogadores de vários times, Flamengo, Botafogo, Vasco, tantas seleções, né? Porque na época do Pelé era assim, né? Então o Pelé é 3 Copas e o Brasil já faz 20 anos que não traz o Esca, né? O Esca, né? Para o Brasil, né? A Argentina que levou, né? Chegou e realmente e o nosso atleta do século, né? Rei Pelé, né, que você falou muito bem sobre a cor negra, uma representatividade muito importante que o Pelé teve, né? Isso aí chama muita atenção, né? E essa abertura nessa nossa primeira live também é uma homenagem, tá? Esse bate-papo aí também é uma homenagem ao nosso atleta do século, né? O Rei Pelé, né? Que Deus possa continuar confortando os seus familiares, amigos, né? E vamos continuar na memória, na lembrança, né? Desse. Eu também fui atleta na corredor da São Silvestre e falei até na minha mensagem, né? Que o Rei Pelé também é nosso, né? A gente corria na estrada e ele corria no campo, né? Somos corredores diferentes, né? Mas sempre com essa homenagem muito importante, a gente não esquecer de, nesse primeiro sábado, né, primeira live do ano, relembrar e homenagear esse atleta aí, o Rei Pelé. Agora vamos partir agora para a área da fé, né? Falamos da política, falamos do esporte, agora vamos entrar na nossa, já encerrando já na parte da fé, que também a fé teve uma perca muito grande na história da Igreja Católica, que foi a morte do Papa Bento XVI, né? Realmente foi um Papa que fez a minha história, né? Então, abrindo aqui, 2023, falando um pouco também da fé, queria que você comentasse
Suri Guimarães, em relação a essa fé do Bento XVI. Desde já eu quero agradecer a você, meus participantes, que entrou aí, muita gente, não dá para citar nome, mas muito obrigado em acreditar, confiar em nossa live Chat Café com Presidente, né? Então, queria, Suri, que você comentasse também nesse bate-papo aí um pouco do Papa Bento XVI, que também entrou também nesse fato aí, nesse nosso bate-papo, que aí também o mundo pôde ver, né? E ele realmente faleceu e a fé também entrou em luto, né? Falasse um pouco aí. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma visão assim que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, né, de uma forma geral. O Papa Bento, ele é uma figura muito importante na história aí, tanto da Igreja Católica, mas eu acho que ele traz uma importância grande também para o mundo inteiro, né? Eu acho que uma mensagem para, de um modo geral, né, além das mensagens que ele sempre passou para o mundo inteiro, mas o Papa Bento, ele é um Papa que tem uma história bastante peculiar, digamos assim, né? Porque ele lutou, né, no exército nazista contra os russos quando era muito jovem e acho que isso talvez muitas vezes associou ele, né, com o nazismo e tudo mais, mas não, na verdade o pai dele sempre foi uma oposição política a isso, o pai dele nunca concordou, né, e como os jovens eles eram obrigados a se alistarem numa determinada idade para lutar pelo país, ele foi junto com o irmão dele, e aí isso acontece, né? Mas a vocação dele sempre foi para a fé, né? Ele sempre foi vocacionado para isso e conseguiu, na história dele, se dedicar a isso, e se dedicou até o fim da vida, né? Até mesmo quando ele é um dos papas que renunciam, né? Ele renuncia, mas não é o único que renuncia, acho que, se eu não me engano, ele é o quarto que renuncia na história. Ele renuncia por causa da saúde dele, mas ele continua os estudos, ele continua escrevendo, ele continua deixando um legado, né? Ali para a igreja. Mas ele passa por muitas coisas difíceis, né, no tempo dele, porque foi quando estourou várias crises. No início, ele era um papa contra a reforma da Igreja Católica, né? Ele era resistente, ele tinha uma posição mais conservadora, mas depois ele se coloca como, né, uma pessoa precursora dessa abertura da Igreja para modernizar, né, para as reformas que precisavam. Ele gostava muito de tecnologia, então ele é o primeiro papa a se fazer a primeira conta no Twitter, papa tuiteiro. Então é interessante isso, né? Ele é uma figura, ele sempre foi uma figura complexa e ele tem como uma luta dele que talvez a gente olhe de fora e não considere que ele tenha se empenhado tanto, mas quando você busca um pouco a história dele, você percebe que ele se dedicou muito a isso. Foi quando começou a estourar os escândalos de abuso sexual infantil dentro, né, da Igreja Católica, a corrupção. E aí ele tem um papel fundamental com relação a isso, porque ele toma essa luta para ele, mesmo antes dele assumir como Papa, ele já orienta, né, o Papa, que agora eu não lembro qual que era o Papa, fugiu o nome, mas o Papa anterior, ele já orientava para que investigasse os crimes, para que fosse combatido. Então ele cria, né, ele legisla, né, de forma a tratar a questão do abuso infantil de uma forma mais severa, né? Ele cria um dispositivo, uma lei dentro da igreja em que os bispos são obrigados a comunicarem, a fazerem denúncias do que está acontecendo, né? Dos casos que acontecem, que a igreja precisa resolver esses casos de maneira mais rápida, né? Porque essas famílias elas precisam de respostas, de justiça, de indenizações, né? Porque podemos questionar aí como que isso deveria ser tratado, mas ele tratou da forma com que ele achou que fosse importante.
Então, ele se coloca, né, ele é uma figura importante nessa questão, porque o abuso infantil vira uma pauta dele, e a gente sabe que o abuso infantil não estava só dentro das igrejas, né? Está dentro de muitos lares. Então, essa contribuição dele para o mundo mesmo, quando ele coloca isso como algo que precisa ser combatido, a informação, ele passa isso para o mundo todo. Se ele está combatendo isso dentro da casa dele, todo mundo deveria combater isso dentro da sua casa. E eu não digo só falando de pai e mãe, mas estou dizendo também de políticos, né, dos gestores, de quem está nos representando, né? A questão da corrupção da igreja também, ele se coloca numa posição severa, numa posição dura, de combater a corrupção dentro da igreja. E o que fica para a gente? A corrupção não está só dentro da igreja. A corrupção está em muitos lugares, né? Dentro da política, dentro do mundo corporativo, a corrupção está entre as relações de poderes. Então, é importante a gente entender isso, né? É importante a gente perceber o que ele fez, né? Na trajetória dele, na luta de vida dele e a mensagem que ele deixa para o mundo, né? Que a fé, quando ele assume, ele traz uma oxigenação para a fé católica, né? Ele começa a trazer muitos jovens para a igreja que estavam, né, já não tão interessados assim. Então, ele traz também essa mensagem, né? Quando ele se coloca para a renovação, quando ele se abre para uma modernização, porque a fé também é orgânica, a fé também ela evolui conforme a sociedade evolui. E ele percebe isso de uma forma muito forte, e ele traz isso com ele ao longo da trajetória dele. Então, isso é muito importante. Ele é uma figura extremamente importante. A gente viu lá toda a cerimônia, né, de despedida do Papa. Foi uma coisa mais simples, né? Não é aquela coisa luxuosa e extraordinária, mas tem o seu simbolismo, né? Deixa a sua mensagem para o mundo. Acho que é muito importante para a gente. Eu mesmo não sendo, né, não sou católica, mas como a maioria de nós somos criados dentro de uma fé cristã, né? Eu acredito muito em Deus, então é importante. Eu vejo muita importância nesses símbolos, né? Nessas mensagens. Eu sou uma pessoa que tenho minha admiração pelo Papa Francisco. Gosto muito das mensagens que ele sempre coloca, das frases importantes, de impacto, daquelas mensagens que ele manda assim para o Brasil. Eu acho muito importante, porque eu acho que ele tem uma visão, né, importante do nosso país, ele tem uma leitura, né, do nosso povo muito importante. Então, assim, os papas, eles sempre têm essa representação, assim, né? Eu gosto mais do Papa Francisco, né? Tenho uma identificação um pouco maior com as mensagens do Papa Francisco, mas eu entendo e respeito muito a importância do Bento XVI para a história, né? Pela nossa história mundial, né? Eu acho que é isso. Maravilha. Seu sábado começa depois do café, com a apresentação de Ezequiel Guimarães, diretamente de Brasília. E hoje nós temos uma convidada especial, Suri Guimarães, da cidade de Campinas, estado de São Paulo. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais. Hoje nós tivemos aí um bate-papo com 3 assuntos diferentes na política, no esporte e na fé, né? Foi realmente essa abertura que nós demos na entrada do ano novo, né? Primeiro sábado, né? Nessa live café com o presidente. Eu quero desde já também agradecer o marketing nacional, que é o cientista ambiental, o Luiz Florentino, que vem cuidando das lives, desse material. Florentino, muito obrigado, né? Essa live estará postada em nosso site, né? TV 52. Você que não assistiu vai encontrar em nosso site lá e também vai ser editado também, né? Então já começa um trabalho profissional.
Então, foi muito importante. Eu quero agradecer a você, participante de todo o Brasil e do mundo, em participar conosco, pela sua audiência, né, todos os telespectadores, e também agradecer a nossa convidada, a Suri Guimarães. E eu quero, Suri, te pedir que você enviasse a sua mensagem de agradecimento, a sua palavra de considerações, né, finais para os nossos participantes dessa live de hoje, Café com o Presidente, nessa data 7/1/2023, né? Sábado, às 10 horas da manhã que começamos. Né? Então, eu queria que a nossa convidada, a Suri Guimarães, enviasse a sua palavra de considerações finais. Ezequiel, agradeço aí, né? Te agradeço primeiramente aí pelo convite participar dessa live, né? Por trazer esses temas aí tão importantes para a gente começar o nosso 2023. Foram acontecimentos históricos, né? Que fazem parte aí da nossa história, da gente estar vivendo, né? Tudo isso neste momento. Então, eu agradeço muito esse espaço para estar falando sobre todos esses temas. E agradecer a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Eu não consegui ler as mensagens ali, passaram mais rápidos, então. Mas é sempre muito importante, é gostoso estar acompanhando e vendo amigos queridos entrando na live, amigas, pessoas queridas aí mandando mensagens e comentando, sempre fortalece muito aí a gente no processo. E a mensagem que fica, eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, de tudo que pudemos debater sobre o assunto, eu acho que é isso. A gente está num momento de reconstrução, então precisamos, né, pensar muito, a gente faz parte desse processo, somos nós que legitimamos tudo que vai acontecer, todas as decisões que serão tomadas sempre, né? Nós somos o povo, nós participamos disso, e a gente não pode nunca perder isso de vista. É importante valorizarmos o nosso país, termos orgulho do que a gente tem, do que é produzido aqui, das nossas pessoas que são nossos heróis, nossos ídolos. Precisamos sempre valorizar. Isso é mais que importante. Nós somos um povo brasileiro importante no cenário mundial, sabe? Nós temos importância no sentido de cultura, no sentido político, esportivo. Nós temos importância em tantas áreas que a gente precisa valorizar isso, sabe? A gente não tem que valorizar o que é de fora, a gente tem que valorizar o que é daqui. Tem que valorizar quem nós somos sempre. E esse é o nosso momento. A gente vai passar por um processo de evolução, eu acho, como civilização nos próximos anos. Isso é muito importante. Então, eu quero deixar um grande abraço para todo mundo aí, né? Uma vontade de abraçar todo mundo, assim, enorme, aquele quentinho, aquele afeto, né? Aquela coisa gostosa. E até as próximas lives. Um beijo para todo mundo. Maravilha, vamos ter em próximos lives, né? Nós temos aí mais 12 meses, né? A Suri Guimarães estará em outras oportunidades, trazendo outros assuntos, outros temas muito importantes. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a você, agradecer a Suri Guimarães, de olho no Instagram, de olho nas redes sociais, né? O seu sábado começa depois do café, com a apresentação de Ezequiel Guimarães. Siga-nos lá no Instagram, ezequielguimarães.oficial. E eu continuo pedindo que continue se inscrevendo lá no canal no YouTube, precisando de 1000 inscritos para ter a nossa própria TV, o canal 52. Então, desde já, eu quero agradecer. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Sori. Né? E até a próxima, se Deus quiser, live chat Café com o Presidente. Seu sábado começa depois do café. Muito obrigado, Suri. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.